Olá, é sempre muito bom saber que você está acompanhando este nosso papo gostoso através deste DVD. Agora eu vou demonstrar alguns exercícios básicos de relaxamento para você ficar tranquilo, para você fugir de situações de estresse. E este exercício de relaxamento é muito importante que você faça ao acordar, ao ir deitar-se, ou mesmo em ocasiões onde você está se preparando para uma apresentação de qualquer natureza, no rádio, na televisão ou mesmo apresentação em público. Então são exercícios de relaxamento, de respiração e também de aquecimento e desaquecimento vocal. Então você aí de casa pode fazer comigo. Você vai se sentar numa cadeira, de preferência uma cadeira confortável, pode colocar os pés praticamente juntos, bote as duas mãos, a esquerda e a direita, sobre os joelhos. Você deve ficar ereto neste momento e começar os exercícios. O primeiro movimento é para a direita e você pode fazê-lo suavemente. Espera um pouquinho, volta ao centro e agora o mesmo movimento, só que para a esquerda. Espere um pouquinho, volta ao centro. Agora para trás. Pode soltar bem, esperar um pouco. Volte para o centro. E agora, inclinação para frente. Enquanto você executa esses movimentos de relaxamento, é sempre muito importante a respiração. Vamos voltar ao centro, sempre respirando, de preferência profundamente. Agora vamos fazer um movimento ao centro para a direita. O máximo que você conseguir. Espere um pouco. Volte ao centro. Agora o movimento para a esquerda, o máximo que puder também. Espere um pouco. Volte ao centro. Sempre respirando profundamente. Não se esqueça disso, porque a respiração ela é muito importante para oxigenar o seu organismo por um todo. Depois desses movimentos, vamos fazer um movimento giratório, inicialmente para a esquerda. Se você em casa perceber que os seus nervos estão enrijecidos e de repente até estalando, não se preocupe. Conforme você vai executando esse tipo de movimento, você vai descongestionando esses nervos aqui do pescoço. Agora, movimento giratório para o outro lado. Vamos lá. Nunca se esqueça de respirar profundamente enquanto você faz esse tipo de movimento. Agora ao centro. Continue respirando profundamente. Toda vez que você respira profundamente, você vai sentindo um alívio e o estresse aos poucos vai desaparecendo. Agora vamos fazer alguns exercícios de aquecimento vocal. Antes do aquecimento vocal propriamente dito, vamos massagear as nossas bochechas por dentro. Por quê? Elas funcionam como se fossem caixas acústicas. Vamos fazer uma massagem com a própria língua. Para quem está acompanhando o nosso trabalho, é um pouco feio, só que
é bastante eficiente esse tipo de exercício. Agora, um outro que você pode fazer em casa, também bastante feio, não estranhe. É para descongestionar essa parte aqui, ó, da face. Muito importante que você faça esse tipo de movimento sempre antes de começar a sua fala, como eu já disse anteriormente no rádio, na TV ou qualquer outro tipo de apresentação. Por quê? Você fazendo este tipo de exercício, você estará descongestionando esta parte e facilitando a sua dicção. Agora, vamos fazer um pouco de aquecimento vocal. O aquecimento vocal, ele pode ser feito de várias formas. Simplesmente você emitindo sons, uau, 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 ou ainda fazendo, de acordo com a sua extensão vocal, exercícios como este. Também, este tipo de exercício é bastante eficiente para aquelas pessoas que têm o bichinho do... Muita gente tem a mania de ficar fazendo isso. O bichinho do ran-ran, existem vários motivos pelo aparecimento dele. Um dos motivos é para quem toma chá, café, refrigerantes, leite, iogurte com uma certa frequência. Então, ao longo do tempo, costuma aparecer o tal do bichinho do... Então, para você resolver isso, ao invés de você fazer um som violento com a própria voz, prejudicando as suas pregas vocais, porque ao mesmo tempo em que elas são extremamente sensíveis, elas são muito fortes. Então, uma maneira de você não prejudicar as suas pregas vocais é fazendo um exercício mais suave para descongestionar o mesmo, eliminar o bichinho do... Então, o meu recado para você seria esse tipo de exercício, utilizando vários tons de acordo com a sua extensão vocal. A partir do momento em que você fez o aquecimento vocal, respirou profundamente, aí você automaticamente estará com um nível de estresse menor. E você, ao fazer a sua preleção, tendo certeza sobre o assunto que vai ser tratado, o conhecimento do assunto é fundamental para que você fique tranquilo, aí então, problema resolvido. Exercícios de descongestionamento, aquecimento vocal, de relaxamento e respiração profunda. Toda vez que você fala muito ou pouco, de preferência toda vez que você fala em excesso, é importante que você faça um desaquecimento vocal. O que é que significa desaquecimento vocal? Você falou demais, utilizou a voz muito, falando ou cantando. Após você terminar uma preleção longa ou uma cantoria longa, é importante que você não fique em silêncio a partir do momento em que você termina a apresentação. É importante que você continue a emitir sons aos poucos, conversando com uma pessoa, com outra, até que você passe a falar menos, e aí você para de falar. É uma forma de você fazer o que nós chamamos de desaquecimento vocal, que é tão importante quanto o aquecimento vocal. Até mais. Nós sabemos que existem os elementos da comunicação. Quais são? Olha, nós temos 4 elementos da comunicação. O primeiro deles é a introdução. Toda vez que você vai fazer uma apresentação, você faz inicialmente a introdução. Essa introdução é uma preparação do seu público para tudo o que vai acontecer. Depois da introdução vem o que nós chamamos de preparação. Você vai preparar o seu público para o que virá.
os tópicos a serem abordados, os principais temas. Depois vem o assunto principal, ou a parte central da sua fala. Nesta parte central, você discute os temas mais importantes, com todos os adendos que forem necessários, e depois disso você tem a quarta parte, que é o quarto elemento da comunicação, que é justamente a conclusão de tudo o que foi dito. E olha, toda vez que você termina uma apresentação, e eu tenho visto muito isso, nas mais diversas apresentações às quais eu participo, o cidadão terminar e dizer: era isso o que eu tinha para dizer. Não tem mais nada para dizer? Só isso? Então, nunca termine uma apresentação assim. Depois da conclusão, é sempre importante você agradecer ao público presente e desejar a todos uma boa noite. Outra coisa super importante: quando você está fazendo uma apresentação, onde na sequência será servido um jantar ou mesmo um coquetel, é fundamental que o seu discurso, por mais longo que seja, não ultrapasse os 5 minutos. Porque a partir dos 5 minutos, começam os burburinhos na plateia de pessoas dizendo as mais diversas coisas. Além de não prestarem atenção, só o pessoal do gargarejo é que costuma prestar atenção, além dos demais não estarem prestando atenção, eles começam a dizer: cara chato, não vai terminar logo esse discurso? Coisa sem fim. Nossa, ainda bem que vão servir um negocinho aí gostosinho pra gente. Então, não há necessidade do orador passar por este tipo de constrangimento que nós consideramos como custo invisível do que você está fazendo. Não há a menor necessidade, você pode sintetizar o seu assunto o máximo que puder, ele vai ser bem aceito quando há sintetização, e aí a sua apresentação vai ser uma apresentação de sucesso, ou pelo menos com grande chance de sucesso. Mas e quando houve um atraso e a culpa não é do palestrante? O correto é que não se comece um evento com um grande atraso. No Brasil, um pouquinho de atraso até que passa, mas é importante que não se atrase muito um evento. Agora, imagine você, o evento todinho atrasado em 1 hora mais ou menos, e você vai fazer uma apresentação e fica falando, tagarelando durante 15, 20 minutos, quem aguenta isso? Sintetize o máximo que você puder, porque vai agradar em muito o público, especialmente, volto a repetir, se tiver comes e bebes, coquetel, jantar ou coisa que o valha. Olha, o esquema de comunicação se dá da seguinte forma. Primeiro nós temos o emissor da mensagem, que é a pessoa que está falando. Depois nós temos os veículos. São a voz, o vocabulário e a expressão corporal da pessoa que está falando. Na sequência, temos aí o receptor, como você pode ver. O receptor é quem? O público presente. Ou então as pessoas que estão acompanhando a sua fala pela TV e, mais recentemente, com o advento da internet, via internet. O feedback é a resposta da plateia. É assim que se processa o esquema de comunicação. A voz tem uma influência de 38% na plateia. O vocabulário, que são as palavras que você irá utilizar na sua fala, tem 7% de importância numa apresentação. Agora analise bem. A expressão corporal significa 55%, exatamente 55% de importância numa apresentação. Muita gente pensa que às vezes a voz passa a ser o elemento principal, mas não é. A expressão corporal é o elemento principal. Depois você tem a voz como o segundo elemento e o vocabulário. Por falar em vocabulário, gostaria de deixar bem claro algumas situações com relação ao vocabulário. É sempre importante que a pessoa pronuncie as palavras bem, com clareza. Quando o cidadão que está fazendo a preleção falar uma palavra onde ele tem certeza que poucas pessoas conhecem aquela palavra, é importante que ele traduza aquilo.
Agora, um discurso bem-sucedido, um discurso bonito, é aquele onde o orador vai utilizar palavras simples. E se utilizar de palavras simples, não significa falar errado, incorretamente ou pronunciar mal as palavras. O que é a voz e como funciona? Olha, a voz, ela retrata o nosso emocional. Se você está bem, você tem uma tendência em falar bem, com alegria, falar com desenvoltura. A sua voz flui naturalmente quando você está bem. Quando você está triste, aborrecido, aconteceu algo grave, então a tendência é a sua voz também ficar embargada, triste. Ela